sou o Imaginago e bem-vindos a mais um vídeo. Você sabe quem são os verdadeiros pais do Kovu? Muitas pessoas se confundem com essa pergunta e respondem que Kovu é filho de Scar e Zira. Na verdade, Nuka deixa claro no filme Rei Leão 2 que Kovu foi apenas adotado pelo Scar e escolhido para ser o seu sucessor. Scar nem era pai dele. Ele só o adotou. E digo mais, a teoria de hoje diz que Kovu nem é filho da Zira. Sim, amigos, hoje eu vou apresentar mais uma teoria sobre Rei Leão que revela a origem de Kovu. Bom, como eu já disse, uma coisa é certa. Kovu não é filho de Scar. Mas para entender quem são os verdadeiros pais dele, precisamos saber quem realmente é filho da Zira. Teoricamente, Zira tem 3 filhos: Nuka, Kovu e Vitani. Mas, segundo a teoria, apenas o Nuka é filho biológico da Zira. Kovu e Vitani foram apenas adotados por ela. Existem algumas evidências no filme Rei Leão 2 que sustentam essa teoria. Primeiro que a Zira se volta contra o Kovu e ainda arranha sua cara em certo momento do filme. Você! E eu não sei se vocês sabem, mas uma leoa nunca iria se voltar contra o seu próprio filhote. Leoas são conhecidas como super protetoras, muito mais do que os próprios leões. Em toda a história de O Rei Leão, uma leoa nunca se voltou contra seu filhote, não importa o que ele tenha feito. Como eu já disse no meu vídeo sobre o passado do Scar, a sua mãe, Uru, ainda gostava muito dele, mesmo depois dele ter tentado matar o Mufasa várias vezes. Ou seja, nem se um irmão tentar matar o outro, a sua mãe vai deixar de amá-lo. Pelo menos com as leoas funciona assim. E a Zira se volta contra o Kovu justamente porque ela acha que ele foi responsável pela morte do Nuka. Lembrando que o Nuka é realmente o único filho da Zira. Quanto a Vitani, no final do filme, quando ela vai para o lado do Simba, Zira diz que vai matá-la também. Se você não lutar, então vai morrer também. Bom, mais uma vez, isso não parece nada com o discurso de uma mãe para sua própria filha, né? Por mais que a Zira seja uma psicopata, existe uma única cena em que ela demonstra amor de verdade. Na morte do Nuka, que seria o único filho biológico dela. Nuka. Desculpe, mamãe. Eu tentei. Ou seja, Kovu e Vitani não são filhos da Zira, são apenas adotados por ela. Mas Imaginago, por que a Zira puxava tanto o saco do Kovu se ele não era filho dela? Bem, sabemos que a Zira é completamente apaixonada por Scar. E no filme ela diz que o próprio Scar escolheu Kovu para ser o herdeiro das Terras do Reino. Ele foi escolhido por Scar para seguir as pegadas dele e se tornar o rei. Mas vamos voltar no tempo e tentar entender o que realmente aconteceu. Primeiro precisamos saber quem são os verdadeiros pais da Vitani. Isso é bem difícil de saber, mas existem suspeitas de que seriam Tojo e Tama. Tojo é um leão que aparece no livro The Orphaned Birds. E Tama aparece em Trouble in Paradise. São ambos livros da franquia Rei Leão. Os dois personagens têm características bem parecidas com a da Vitani. Tojo tem os mesmos olhos e a Tama tem a mesma franja que a Vitani. Eles são da mesma geração do Simba, então provavelmente eles são os verdadeiros pais da Vitani. Com relação a Kovu, ele pode ser filho de Chumvi e Kula. Esses dois foram amigos da Nala na época do reinado do Scar. Seus pelos mais escuros combinam muito bem com seu suposto filho Kovu. Ele só não tem olhos verdes, mas o Kovu pode ter herdado a cor dos olhos de algum avô ou avó. Chumvi e Kula aparecem no livro Nala's Dare, e eles provavelmente são os verdadeiros pais do Kovu. Mas Imaginago, como é que o Kovu e a Vitani foram parar nas mãos da Zira? Bom, a Zira nem sempre foi ruim. Ela só ficou realmente maluca quando Scar morreu. Antes de ser exilada, a Zira obviamente vivia nas terras do reino. E muitos acreditam que ela foi amiga de infância tanto da Tama, mãe da Vitani, quanto da Kula, a mãe do Kovu. Em seu reinado, Scar expulsou todos os leões das terras do reino, como alguns leões da vida real realmente fazem, e junto com os outros leões, Tojo, o pai da Vitani, e Chumvi, o pai do Kovu, foram embora para sempre das terras do reino por ordem do rei. Sabemos que o reinado do Scar foi o pior de todos. Além da seca terrível, ainda teve uma falta de alimentos que reduziu a população. Com isso, possivelmente, várias leoas acabaram morrendo de fome, inclusive a mãe da Vitani e a mãe do Kovu. Como a Zira era muito amiga de Tama e Kula, ela resolveu adotar seus filhos. Kovu e Vitani ainda eram bem filhotes, por isso eles cresceram considerando Zira como sua mãe. Nuka já era nascido, mas não dá para afirmar que ele realmente seja filho do Scar. A Zira pode ter tido um caso com algum outro leão antes do próprio Scar. Ou até mesmo ela pode ter traído o Scar com algum leão e por isso ele exilou todos os leões das terras do reino. Porque se o Nuka fosse realmente filho do Scar, ele teria sido escolhido para herdar o trono.
Mas enfim, o que importa é que o Scar achou o Kovu muito parecido com ele e resolveu escolhê-lo para ser o seu sucessor. O Nuka, obviamente, fica muito irritado porque ele acha que ele deve ser o escolhido. Não interessa, eu devia ser o escolhido. Eu sou o mais velho, o mais forte, o mais esperto. Então, para recapitular, essa teoria nos diz que Kovu é filho de Chumvi e Kula, Vitani é filha de Tojo e Tama, Nuka é filho de Zira com algum outro leão desconhecido, e no final Zira acabou adotando Kovu e Vitani para sua família. Mas e você, o que achou dessa teoria? Deixa aí nos comentários para eu saber a sua opinião. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí e se inscreve no canal para não perder mais vídeos como esse. Eu tenho uma playlist inteira só de